Oi, gente! Sejam bem-vindos ao programa Chá da Tati. Hoje o papo, a gente vai falar sobre solidariedade. E para quem conhece o Chá da Tati, para quem me conhece, sabe que é o tipo de programa que talvez, e eu vou colocar isso num talvez, toque um pouquinho mais quentinho o meu coração, então já fiquem preparados. Logo depois da vinheta, o nosso papo é sobre o Instituto Health. A gente vai conversar com o Bruno Gassano. Te espero! Meus amores, estamos juntos mais uma vez e de novo para trazer conhecimento, mas conhecimento junto com solidariedade. É um papo sério, é um papo interessante que vocês precisam estar atentos, porque é aqui na nossa região. Hoje o papo é com Bruno Gassano. Oi, Tati. E eu vou entender o que é o Instituto Health, tá? Mas antes disso, a pergunta que a gente sempre faz: quem é o Bruno? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Tati. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, o Bruno é um homem de 41 anos, casado já há 20 anos, pai de uma menininha de 4 anos e que faz 12 anos aí que está trabalhando aqui em Peruíbe, no terceiro setor, né, com causas sociais. Sou formado em filosofia, tenho uma pós em terceiro setor. Uau. E é isso, estamos atuando aí na cidade. Então, você poderia me dizer que o Bruno é um cara que desde muito tempo é interessado no ser humano? Ah, com certeza. Mentalmente e com as questões sociais, isso apareceu depois? Isso já veio quando você foi para a faculdade para entender como é que isso funcionava? Porque eu quero chegar onde nasceu essa semente, porque o Instituto Health, ele trabalha além daquilo que a gente fala de financeiro, de comércio. Sim. Então, aonde foi essa semente? Então, na verdade, nasce com meu pai, né? Porque o meu pai é um homem que veio de uma família muito humilde, foi prosperando na vida, e aí, ainda muito cedo, ele começou um projeto social lá em São Paulo, né, no Jaçanã. Não sei se você conhece lá a Zona Norte de São Paulo. Eu sou da freguesia. Ah, você é da freguesia? Eu sou a música do Gil. A gente, ele fez ali na Serra Pelada, pro lado do Jaçanã, né? Sim. E aí começou um projeto que virou uma escola, hoje é uma escola bem grande que tem lá na região. Aí depois ele veio para Peruíbe e ele também foi pastor, né? Ele tinha igreja, a gente cresceu na igreja, e tinha seminário. E aí ele sempre envolvido com essa parte social, de filantropia. E aí depois de muitos anos ele veio parar em Peruíbe e ele resolveu, ele tinha uma igreja aqui, ele era pastor de uma igreja, chamava Igreja Batista Health. E aí dessa igreja surgiu nele a ideia o desejo, né, de querer fazer um projeto social. Ele já tinha alguns projetos dentro da igreja, mas era muito centralizado. E ele queria levar para a periferia mesmo, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar um terreno lá no Vila Erminda, ele comprou, começou contra... né, todos, ninguém queria, a igreja mesmo não queria ir lá, porque lá era uma região que ainda tinha muita violência, onde era o terreno não tinha asfalto, e ele queria levar a igreja para lá. Só que o pessoal da igreja não queria, né, tinha as razões deles. Então ele falou, então a minha igreja agora vai ser o projeto, e vocês procurem outra igreja que eu vou ser pastor ali, na causa social. E ele começou sozinho, ele ia com uma panela, ele mesmo fazia comida, ia até lá, fazia uma roda com as crianças, começava a contar histórias para as crianças, depois distribuía comida, e aí com o tempo a coisa foi crescendo, né? E hoje é um instituto aí que Instituto Health. está há 17 anos aqui na cidade já. Era essa a minha próxima pergunta. Quanto tempo já de atuação? O seu pai está conosco ainda? Tá com a gente. Hoje ele não participa mais diretamente do instituto, né? Uhum. Há 12 anos eu tomei a frente lá, né, que tô tocando o projeto, mas ele apoia, né, por trás, né, fazendo tudo que ele pode para ajudar, todo o terreno lá, toda a estrutura foi ele que fez, é bem legal, um projeto bacana. Muito bacana. Eu tenho um público que a gente é muito engajado, eu posso dizer isso até para minha galera aqui. Ah, que legal. Que é um público que está atento às questões muito sérias de saúde mental, muito de espiritualidade, muito de como fazer a vida ser mais leve.
E aí, quando eu comecei a ver o que era o Instituto Health, eu falei, mas da onde que surge? Porque vocês trabalham com o contraturno. Isso. Daqui a pouco a gente já define para vocês o que é o contraturno. Sim. Mas assim, toda vez que a gente vai falar em terceiro setor ou quando a gente vai falar em ONGs, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, todas as vezes que a gente vai falar em ONG, ou tem ONGs para saúde das crianças, câncer infantil, uma ONG que cuida de pessoas dependentes químicos, enfim. Mas eu não é muito comum a mim, e eu digo sempre a mim, quando a gente fala de uma ONG que trabalha especificamente com o contraturno. Deve ser natural para algumas ONGs, né, em outros lugares, mas não é muito comum de ouvir isso. Então, eu queria saber se, primeiro, é uma questão de mais zonas periféricas, né? Se isso acaba sendo um pouco mais comum em zonas periféricas. Sim. E qual é o objetivo do contraturno? O que é e o que é esse primeiro objetivo? Que passa também pelo Instituto, mas... Sim. Quando meu pai começou, ele não tinha nem conhecimento assim, do que era o terceiro setor. Ele é aquela pessoa que tem a vontade de fazer alguma coisa e vai na raça, né? Não tinha estudado, né, essa área, não sabia nada. Mas ele tinha um desejo assim, ele falava, as crianças estão na rua, né? Então, quando ela está na rua, ela está vulnerável, porque, né, pode estar, o tráfico está ali, né, chamar para o mau caminho e tal. Então, se você tiver um lugar onde elas ficam protegidas, fazendo atividades, você acaba tornando ela menos vulnerável, né, tirando esse risco, né, de ela estar na rua. E aí depois a gente entende que existe uma política pública, esse serviço ele chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é feito sim em lugares de mais vulnerabilidade social. Então hoje em Peruíbe aqui seria o Vila Erminda, tem uma outra região que seria o Caraguava, né? A gente tem um outro serviço também que faz esse trabalho que é muito lindo, que é a Colônia Veneza, que também faz esse trabalho de contraturno, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por eles, porque eles fazem um trabalho lindo e há muitos e muitos e muitos anos, né, na cidade. Então, aí o objetivo é esse, é você pegar esse tipo de serviço, impede o trabalho infantil também, porque tem regiões que o trabalho infantil é muito forte, então a assistência social ela se articula para que esse menino que está em trabalho infantil, quando é descoberto, que você insira ele dentro do serviço de convivência, porque aí num turno ele fica na escola, no outro turno ele fica no serviço de convivência, então ele não está exposto a ninguém mandar ele trabalhar, né? Mas também é isso, é um lugar onde ele também se alimenta, então tem muitas famílias que não tem, né? Acaba mandando o filho lá por conta da comida mesmo. E aí ele vai se desenvolver. É arte, é esporte, né? Cultura, tudo que muitas vezes todo mundo tinha que ter direito ao acesso, mas não tem, né? Hoje as escolas integrais, elas vêm sanar um pouco isso, né? Porque o Brasil não era comum, né, ter escola integral, né? Não. Eu sou mais velha que você, mas na minha época não... Não, também. A gente ia também. A gente era da primeira à quinta série, depois que mudou. Colegial, a gente era mesmo dessa época. Não era mesmo comum. Não era. Aí hoje tem uma política porque é isso. Até pra família, sabe? Quando a gente começou também, a gente pensava assim, a mãe, se ela tem um filho na escola, e o segundo turno, onde é que ela vai deixar o filho dela se ela tem que trabalhar, entendeu? Sim. Aí muitas vezes a criança fica numa situação meio de precariedade, sabe? Fica com uma prima ou com uma babá, que é aquela babá que tá cuidando de outros, ou quando tá maiorzinho já fica solto mesmo, né? E aí cria todo esse drama familiar também, né? Porque antes tinha aquela estrutura patriarcal, mas ela era mais engessada, cada um tinha um papel ali, né? Sim. Querendo ou não, era mais, vamos dizer assim, limitador para a mulher, óbvio, né? A gente não está nem defendendo de jeito nenhum nessa sociedade retroceder para isso. Sim. Mas alguém, pelo menos, olhava pelas crianças, né? Agora, com essa necessidade de todo mundo trabalhar, né? As famílias, as crianças meio que elas ficam... A deriva, né? Isso. A gente vai dizer a deriva. Eu tenho uma amiga que fez até um programa conosco, a Kellen Gutierrez, ela fez um programa que a gente estava falando sobre rede de apoio. Olha só. E aí você falando comigo agora, eu lembro de um trabalho social que ela fez entrando nas favelas ou zonas periféricas, nas comunidades, que é o jeito, acho que é o correto de falar, dentro de São Paulo. E o número de mulheres que sustentam seus filhos sozinha, ou que tem um número de filhos um pouco... Talvez isso tenha mudado hoje, tá, gente? Eu tô falando de um trabalho de 10 anos atrás. O número de mulheres que tinham mais filhos por questão do uso do contraceptivo não ser
muito tolerado pelos maridos, no caso do uso da camisinha, o não conhecimento tão claro. Continua? Continua, infelizmente, né? Isso é muito triste, porque aí essa questão de... É muito culpa da mulher, a quantidade de filhos. Mas dependendo da região que ela está vulnerável até para essa situação em que ela tem que ficar em casa, outras pessoas saem. Porque a gente está falando, e é importante que a gente está falando de um outro perfil, né? Sim. De que às vezes a maioria das pessoas que não conhecem os institutos ou as ONGs não tem acesso a falar, imagina, é sua culpa mesmo, você faz porque quer. Deve ter isso ainda na fala, né? Tipo, teve filho o suficiente, bastante porque quer. Ah, sim, com certeza, não né? se cuida. Sim, com certeza. E não entende esse perfil em zonas periféricas, sim, mas com de certeza. ser forte ainda, essa coisa do... E acolher também a dor do outro, né? As pessoas parecem que falta um pouquinho de empatia, né? Em relação era uma briga que tinha Bolsa Família também, brigar, porque eles querem viver de Bolsa Família, por isso que faz um monte de filho, né? E não é bem assim, né? É uma situação que a gente vive lá que é bem complexa. Peruíbe tem muito isso. Famílias monoparentais, a maioria, sabe? Infelizmente o homem continua nesse papel, né, de vazar, né? Então é uma situação que é bem complexa. Bem complexa. E eu abordei isso porque numa família, você falou agora parental, né? Parental. Olha, é importante a gente falar, uma família monoparental normalmente tem ou a mãe sozinha cuidando dos filhos, ou até o contrário, às vezes acontece. Ou a avó, muitas vezes, a gente tem muito isso, sabia? Sério? Hoje em dia quem tá segurando a bola muitas vezes são as avós, né? Que acabam ficando também sobrecarregadas, né? A mãe, a gente tem vários casos lá, né? A mãe, infelizmente, acaba não tendo aquela estrutura para permanecer na casa, o pai também, e aí acaba sobrando pro avô, para um tio, né? Tem que muitos normalmente casos assim. É da nossa geração. Sim. Né? Dessa altura dos 40 e alguma coisa. Sim. Olha, Bruno, depois a gente vai falar sobre o Instituto, mas como já me cantaram a bola aqui, que você é filósofo, tem muito assunto que eu acho que a gente pode enveredar. Com certeza. Para a gente também trazer um pouco dessa necessidade humana de enxergar as pessoas como elas de fato podem ser vistas e não com alguns preconceitos que a gente vai ter que tirar. Mas vamos para outro assunto. Agora o que eu quero saber de ti é o seguinte... quando a gente vai falar de novo de contraturno, você está falando dessa questão de avós ou mães. Então, o Instituto ele entra com o intuito de, me corrija se eu estiver correta, de que assim, as mães estão trabalhando, normalmente era eu vou chamar de um Estado, mas não é o Estado São Paulo, é o Estado como instituição, né? Isso. Deveria dar escolas, creches, que desse acesso para que as pessoas, todo mundo tivesse direito de estar na escola, de ter alimentação, enfim. A ONG entra para suprir um déficit que ainda existe. Sim, com certeza. É o buraco que o Estado às vezes não consegue, né, absorver, né, essas demandas, e a gente entra. Embora muitas vezes o Estado hoje ele está entrando em parceria com o terceiro setor também. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de Peruíbe ela tem um convênio com a gente para a gente manter esse serviço desde 2014. Isso é importante. É muito importante. Então, assim, também já está inserido dentro da política pública. É que muitas vezes para o Estado é mais interessante, ao invés de ele montar o projeto e ter todo o custo e todo o engessamento que existe na burocracia, ele prefere terceirizar. E aí a entidade que já faz aquele trabalho, já tem aquela expertise, né? E é muito mais maleável na forma de contratar e tudo. Aí ela consegue executar a um custo mais barato e muitas vezes mais eficiente. Então ela passa a ser um braço... A gente acaba sendo um braço do Estado. A gente está inserido dentro das políticas públicas. Por exemplo, hoje uma criança para estar dentro do Instituto Health, ela tem que passar primeiro pelo CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele tem que estar referenciado lá, porque ele tem que estar dentro de um perfil. Não é qualquer pessoa que chega, vai bater, então que lindo, o Health dá tudo isso, vou lá botar meu filho. Não é assim. Você tem que ter um perfil socioeconômico, de vulnerabilidade, e é um técnico que vai saber identificar se você tem ou não tem um perfil. Então a gente está dentro dessa rede. O CRAS ele vê a vulnerabilidade e a gente entra como um apoio. Se é um caso, por exemplo, vamos supor, de mais saúde mental, aí ele vai
vai mandar, por exemplo, para CADOL, o adolescente, né? Ou ele vai mandar para o SASP, lá, que é da saúde mental, né? Sim. Então, é ele que vai fazer esse encaminhamento. Então, hoje a gente está muito integrado dentro da rede socioassistencial de Peruíbe, assim. Os projetos estão a coisa está se profissionalizando, sabe, Tati? Existe um SUAS, né? Assim como tem a saúde, teve o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele regulou a saúde e ele operacionaliza ela de uma forma mais racional. O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele também racionaliza o processo da assistência social, sabe? Então a gente é um bracinho dentro de todo um sistema que nem sempre funciona, lógico, né? Como a gente gostaria, né? Mas as coisas estão andando. Por exemplo, a gente já administrou também um abrigo na cidade, né? Que era o que a gente chamava de antigo orfanato, né? Certo. Há pouquíssimo tempo atrás, os abrigos eles eram só ligados a causas religiosas. Não tinha um ordenamento jurídico que dissesse como é que ele tinha que ser, como é que ele tem que operar. Não tinha um olhar do Estado sobre ele, sabe? Hoje não. Hoje existe todo um regramento ali que padroniza. Não é o mundo ideal, abrigo é algo super complexo, né? Mas melhorou muito, sabe? Por quê? Porque existe agora uma política pública da assistência social e que os equipamentos vão se consolidando, sabe? Então eu acho que eu vejo avanços. Apesar de tudo, eu vejo avanços, Tati. Eu vejo que as coisas... Na nossa época, eu vou falar, gente, para quem também assiste a gente, esses orfanatos tinham uma coisa de... Daí eu não sei, até você pode me dizer. Se eu tenho uma violência doméstica, se eu tenho alguma criança que está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa, alguma questão, que isso normalmente era direcionado sem passar, na época, antes tinha assistência social, não. Hoje é chamado Conselho Tutelar, isso. Na época não era tão forte, hoje o Conselho Tutelar atua veementemente nessas questões. Sim. Iam para um orfanato. Isso. Neste caso, hoje, esses abrigos ainda existem para essas situações. Hoje na cidade a gente tem 2 casas-abrigos, né? Hoje as 2 são administradas pelo Instituto Legos. Antes tinha a CAP, né, que era muito famosa na cidade, e a Legos. Agora a Legos administra os dois abrigos, né? Cada abrigo tem capacidade para 20, de 0 a 18 anos. Então até os 18 anos ele fica no abrigo. E aí depois dos 18 ele tem que sair. E aí nesse momento muitas vezes que é um pouco cruel, porque até os 18 o Estado protege ele, dá comida, dá tudo, quando dá 18 anos abre a porta, agora vai pro mundo, né? Nossa. Então é super complexo. Mas hoje quando tem essa situação de violência, né, essas coisas, o que a rede tenta fazer, na verdade? Primeiro tenta ver se der um suporte para essa família aqui, se a gente consegue tirar às vezes o agressor e tal. Não dá, vamos atrás de família extensa. Tem algum parente que consegue, né, algum amigo muito próximo da família, sabe? Então ele tenta buscar essa rede. Não conseguiu, aí sim vai pro abrigo, né? Mas dentro do abrigo existe o PIA, né, que é o plano individual para cada um dos atendidos, que a ideia é que não fique muito tempo lá, sabe? Que você consiga desenvolver outros laços, retomar com a família para voltar, sabe? Porque o abrigo não é um lugar legal de se estar, entendeu? Não é uma família ali, né? São 20 meninos, né, com pessoas que são contratadas ali. Foi muito doído para mim a época que eu administrei lá, sabe? Foi um momento assim mais pesado assim para mim, porque ali realmente quando chegou ali é porque realmente ali a história, sabe, é de uma... Não teve saída. Não teve, são histórias muito tristes, muito dolorosas mesmo, sabe? Eu vou te interromper um pouquinho, o papo tá... Enfim, a gente vai falar do Instituto, mas é tão importante a gente dar essa base para que as pessoas saibam que isso tudo é possível, que isso existe e que como pessoas a gente precisa olhar para isso com muito mais carinho do que apenas colocar distante e olhar para isso sempre como algo, isso nunca vai acontecer perto de mim. E quando acontece, eu não vou ser o acolhedor daquela criança, alguma coisa assim. Quando a gente perde um pouco a humanidade, né? Talvez esses planos acabem não funcionando. Ai, peraí que eu já volto. Gente, eu preciso chamar para vocês a Nona Rosa. A gente está falando de afeto, a gente está falando de carinho. A Nona Rosa, para mim, tem esse lugar. Deem uma olhada nesse VT.
Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Anadias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Pertinho de Peruíbe também tem. A gente termina falando, quando termina esse VT falando disso, é porque é um espaço para vocês irem, para poder tomar um café, para levar um amigo, um parceiro, uma pessoa, para fazer uma surpresa para alguém que você quer colocar um café da manhã. Então, entre em contato com a Nona Rosa, é pertinho. Normalmente aqui de Peruíbe, quase que em 8 minutos no máximo você chega lá. É isso, essa é a Nona Rosa. Vamos voltar aqui para esse papo. Falando exatamente do Instituto, tá? Pelo que eu entendi, vocês além de... Isso é uma pergunta aqui. Já que você disse que tudo é ou está muito ligado, né? Está muito inserido dentro de uma política pública, também essas crianças que passam pelo CRAS e entram para o Instituto, vocês precisam ter regularidade de faltas na escola. Essas informações para vocês também é importante? São importantes e fazem parte da nossa meta, né? De que a gente está lá e a gente tem que seguir, tem que ser um apoio para eles continuarem na escola. E não para prejudicar a escola, por exemplo. Mas hoje também já tem uma leitura também que antes era assim, se não for para a escola, não vai poder ir para o Instituto Health. E hoje a leitura é o seguinte, ele não ir para a escola, ele já tem um direito violado. Se eu deixo de ele ir para o Health também, ele vai ter um segundo direito violado. Então, no que eu estou ajudando esse menino, né? Então, a visão que hoje a assistência social tem é que uma coisa não deve estar estritamente ligada. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer esse menino para que ele volte para a escola, se for o caso. Sabe? Dar o apoio necessário e tentar entender por que ele não está querendo ir para a escola. Embora, no nosso caso lá, 100% das crianças frequentam a escola, né? O que é muito bom. E aí a gente faz esse acompanhamento regular de faltas, né? De como está indo, isso é importante. Qual é a estrutura do Instituto Health hoje? Então, hoje o Health, ele, durante 15 anos, ele foi esse projeto de contraturno escolar, que a gente atendia crianças de 6, e começa no 6 porque é o momento em que a criança sai da creche. A creche, a mãe tá acostumada que ela fique o período integral. Quando ele entra no primeiro ano, para de ter o período integral. E é nesse momento que as mães bagunçam toda a vida delas, né? Então, a gente começa com os 6 e vai até os 15 anos. A gente fez esse trabalho por muitos e muitos anos. E a gente sempre entendeu esse trabalho como um trabalho essencial e importante. Só que a gente entendeu que quando a gente, com 15 anos, esse menino saía do Instituto Health, a gente entregava ele numa situação ainda de muita vulnerabilidade. Porque ele não estava preparado, né, para o mundo, né, ele não tem uma profissão, né, não tem muito apoio, não tem rede de apoio ali. Então a gente entendeu que a gente deveria dar um passo além e começar um segundo programa, que hoje chama Health Tech, que é o programa de preparação para o mundo do trabalho. Então hoje a gente atende 150 crianças no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, de 6 até 14, hoje a gente vai até 14. Quando ele faz 14 anos, ele vai para o Health Tech. No Health Tech ele tem vários cursos de formação para o mundo do trabalho. Então, informática, inglês, empreendedorismo, marketing digital, programação, atendimento de farmácia. Tem uma série de cursos que a gente oferece lá para ele. Fora, além desses cursos, que são cursos semestrais, a gente dá pequenos mini cursos também para eles preparatórios. Então, a gente levou lá a Gorete, por exemplo, que é uma assessora de imagem, para dar um curso para eles de dress code, como é que eles, né, devem se vestir, por entrevista, se portar no trabalho. A gente leva um outro que vai dar um curso sobre educação financeira. Semana passada foi o
O Adriano da outra limpeza aqui, até que é parceiro aqui da TV. Sim, o querido, entrevistei ele. Que legal. Sim, o querido. Ele deu uma palestra chamada Divertidamente, falando sobre soft skills mesmo, sabe? De inteligência emocional no ambiente do trabalho. Então a gente tenta, por todos os lados, fortalecer esse garoto para que ele chegue no mercado de trabalho, sabe? A gente vai treinar ele fazer uma entrevista de emprego, a gente vai fazer um currículo legal com ele, entendeu? Então a gente está fornecendo. Aí a gente foi e deu um terceiro passo, que a gente criou um terceiro programa, que é o programa Jovem Aprendiz. Nesse programa Jovem Aprendiz, que é um programa federal, a gente se inscreveu, conseguiu passar por todas as etapas que precisa e hoje a gente é certificado na cidade como o programa Jovem Aprendiz. Então a gente vai nas empresas, são em geral as grandes empresas, e elas têm uma cota que elas têm que contratar, que é 5% dos funcionários tem que ser jovem aprendiz. E aí a gente pega os nossos meninos que a gente formou e a gente consegue inserir eles na empresa com primeiro emprego, carteira assinada. Então, pra gente é um ciclo completo. A gente pega a criança, cuida dela até os 14, cultura, esporte, alimentação. Com 14 a gente começa a fase de preparação para o mundo do trabalho. Conseguir estar preparado agora sem entrar no mundo do trabalho, que também é difícil, né, dar esse salto do primeiro emprego, né? Sim. Ninguém quer investir muito, né, numa pessoa que não tem experiência, né? E aí a gente fica super feliz, porque muitas vezes o menino da periferia, ele não é exatamente o perfil que as empresas iriam escolher, ou seria o primeiro da fila, né? E Sim. Aí, com esse programa do Jovem Aprendiz, a gente conseguiu colocar o currículo dele em primeiro lugar, né? É o primeiro, é eles que estão na frente de todo mundo. Para mim, isso é um pouco de revolucionário, sabe? Porque um garoto da Vila Erminda, ele agora tem prioridade na hora de conseguir um emprego numa grande empresa aqui na cidade. E aí, é uma alegria muito grande pra gente. Você sabe que eu fico imaginando pelo lado do empreendedor que, vamos pensar assim, tá? A gente está falando sobre empreendedorismo. Quando você olha para o outro lado, você sente que o empreendedor às vezes é resistente a contratar um jovem aprendiz? Não sei. É uma pergunta que, por exemplo, você tem um empreendedor que está numa fábrica, coisa que em Peruíbe são poucas fábricas, mas Sim. se a gente tem alguma coisa assim, você sente uma resistência de tipo, putz, eu vou ter que pegar alguém como jovem aprendiz, não sei o quê. Você sente um pouco disso? Olha, ou não? Eu acho que tem as duas coisas. Tem gente que fala pra mim, nossa, eu gosto, sabe? Porque eu vou conseguir moldar ele de acordo com os valores da empresa, do que a gente acredita. Então ele não vem cheio de vício. Tem gente que acha legal, uma oportunidade bacana. E tem gente que fala, ai meu Deus, eles não querem nada com nada, né? Essa juventude só quer ser celular e tal. Então a gente ouve as duas coisas, né? Os dois discursos. Os dois discursos. Mas é importante, aí a gente volta para a concepção do Estado, que essa obrigatoriedade de Sim. que 5% seja, não fecha as portas para isso. De novo, né? O sistema foi bem pensado, sabe? Assim como o SUAS tá bem pensado, eu acho que a gestão pública ela tem que ser muito racional, sabe? Esses dias estavam me falando, né, do SUS, por exemplo, né? Que o SUS ele tem que ser inteligente ao sistema de saúde. Então eu não posso pegar um neurologista, por exemplo, e deixar ele aqui atendendo só em Peruíbe, o neurocirurgião. Por que não vai ter demanda para neurocirurgião para o cara ficar o dia inteiro aqui? Então você cria os hospitais regionais com especialidades e aí você vai mandando, né? Então eu acho que a racionalização do Estado, da burocracia do Estado é muito importante. E nessa questão do trabalho, eu acho que o jovem aprendiz, a empresa não quer, mas ela vai ser obrigada. É a mesma coisa do PCD, né? Você não quer, mas vai, a gente precisa inserir. A gente precisa ser uma sociedade acolhedora, que inclua todo mundo, né? Todo mundo faz parte, ele também é cidadão, entendeu? Ele também tem direitos, né? A gente vive uma sociedade de direitos, não é isso, né? Exato. Desde 89, né? A nossa Constituição é uma Constituição que gera... O SUS estava tudo previsto lá, a gente é tudo consequência daquilo lá que foi... implantado. Então hoje a gente está vivendo as consequências disso. E no meu ponto de vista também é uma coisa. Pode parecer meio ingênuo aqui, né? Sou do terceiro setor, né? Lido ali muitas vezes com a parte mais vulnerável, estou falando bem, mas é que eu acredito mesmo que as coisas elas levam tempo. A estrutura, para mim, a grande estrutura, ela é corrompida, ela é desigual. Ela gerou, né, essas mazelas sociais que a gente tem, entendeu? E eu não acho que a gente vai resolver isso de uma hora para outra. Para mim, o problema estrutural brasileiro é muito maior, né? Mas a gente não dá para também deixar as pessoas que estão sofrendo com dor. Você tem que cuidar, né, dessas pessoas. Acolher. E eu achei importante a gente falar assim, eu tive uma conversa com uma pessoa sobre feminismo,
eu vou trazer e tentar fazer uma correlação com você. Estava tendo uma passeata feminista na Avenida Paulista, e aí algumas mulheres tiraram a roupa e, enfim, fizeram algumas coisas que o pessoal olha e diz, pô, pra que isso e tal. E aí a gente estava falando sobre, não é uma questão de você concordar ou não, mas eu acho que é uma questão, porque eu posso não gostar, Sim. mas quando você tem qualquer pessoa que é oprimida, ou quando você faz assim, você vai pegar uma mola, sei lá, X, você aperta aquilo o máximo que você pode, quando você solta, o que ela faz? Ela pula, ela expande. Posso estar fazendo... Não, mas é isso mesmo. E é isso. É então, isso. quando você pega essas minorias que foram massacradas o tempo todo, a primeira coisa que elas vão fazer é para um extremo oposto. Sim. Brigar de uma maneira em que elas querem aparecer ou se sentir vistas. Chamar atenção, às vezes, ouvidas. Porque se ninguém quer ouvir, se você não gritar, muitas vezes você não ouve, entendeu? Exato. Se é um bebezinho que tem um monte de criança chorando, se você chorar igual todo mundo tá chorando, não vai ouvir. Então, às vezes, você tem que berrar mais alto para ser ouvido. Porque todo mundo querendo, né, ser ouvido, né? É uma luta de discursos, eu vejo assim, na sociedade. Como é que eu vou conseguir ser ouvido, né? Com tanta voz, né, que tem, né? E esses olhares atentos, como o olhar do Instituto, faz a diferença com essas crianças da periferia, independente de cor, de raça, do que tem que fazer. Vocês vão olhar e falar, vem, essa minoria e vamos ver o que a gente vai te trazer. Falando de um desenvolvimento mental, vocês... Pelo que eu estava lendo, e aí você pode me dizer, vocês têm uma filosofia, ou pelo que eu estava vendo de vocês, de trabalhar muito com o intelecto, muito com a parte mental dessas crianças. Seja com cursos, né, depois, mas desde muito pequeno inserindo cultura, inserindo música. Vamos falar um pouquinho, não pela visão que você tem como filósofo e dentro da coordenação do Instituto. Qual a importância dessa cultura, desse desenvolvimento mental dessas crianças, dessas pessoas? Tem um sociólogo que eu gosto bastante, chama Pierre Bourdieu, um francês. E ele fala assim, ele estuda bastante como as sociedades elas repetem as desigualdades, sabe? Como as grandes elites se mantêm sempre no poder e como é difícil para a classe dominada, né, ela ascender socialmente. E ele fala assim, que não é uma questão só de educação. Porque na França, por exemplo, as escolas todas são obrigatoriamente públicas. Então, em tese, todo mundo iria para a mesma escola. Mas a gente sabe que não é exatamente a mesma escola, porque dependendo do bairro que você tem, você vai ter investimentos na escola e tal. Mas aí ele fala assim, mesmo que você estude na mesma escola, que o filho do milionário e o filho da dona Mariazinha lá, simples, lá da periferia, eles frequentarem a mesma escola, vai garantir que eles vão ter as mesmas oportunidades? Não vai, porque entram vários outros fatores em jogo. Por exemplo, cultura é um fator, entendeu? Você ter acesso a outras atividades. Uma criança que só vai para a escola, por que o rico vai investir numa aula de inglês, numa aula de piano, numa aula de natação, né? Vai mandar ele para fora, vai fazer ele ver museu, né? Vai assistir filme diferente, sabe? Por quê? Porque você vai desenvolvendo criatividade, né? Uma série de habilidades mentais, né? Sociais. Ele fala até a forma como as pessoas se portam, como elas se sentam, a roupa que ela usa, a forma como elas lidam. Você percebe pequenos sinais que te digam de onde ele é, não é assim, né? Sim, exatamente. Ele fala português, o português que a mãe fala com o filho e a mãe do outro vai falar, o sotaque, a forma como ele fala, você já diferencia um do outro, sabe? Sim. Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade feita para reproduzir a desigualdade, sabe? Para manter o status quo, né? Sim. Quem tem, entende, quem não tem, não tem. O que a gente quer aqui é meio que dar uma revolucionada nisso, entendeu? Eu quero que meu menino tenha acesso à arte, que eu faça exposição lá para ele ver a arte, eu quero que ele ouça música diferente, eu quero que ele, sabe, tenha acesso a esporte, que ele dance, que ele se desenvolva plenamente, que ele seja um cara, sabe, que sabe se portar, que ele tem, né, que ele sabe um palco, sabe se apresentar, sabe falar. Eu acho que isso faz toda a diferença lá na frente, sabe? Vai fazer a diferença. O menino que toca um instrumento é diferente, entende? Então, eu acho que é isso. É oferecer aquilo que eles não têm acesso, porque eles não teriam, né, acesso, e fazer eles terem. Então, eles, agora no Health Tech, eles estão no notebook lá, eles estão tendo acesso a diversos cursos diferentes. Você tem uma ideia, tem meninos que estão entrando para fazer curso de informática e que a gente é a nossa geração,
eu achava que essa turma era um nativo digital, que eles chamam, né? Que eles não precisavam aprender informática, porque eles já nasciam nesse mundo. Mas não é verdade, sabe por quê? Porque eles nascem no mundo do touch, do celular. Eles vão começar a fazer aula no computador, eles põem o dedo assim na tela, achando que a tela é computador. Eles não sabem para que serve o mouse. Entendeu? Então eles não sabem fazer uma planilha, coisas que o mercado de trabalho exige, não é só no celular, você tem que saber operacionar com o computador. E eles não têm computador em casa, a maioria das pessoas hoje não tem muito computador, não tem muito acesso. Então a gente quer romper, sabe? Dar acesso, dar oportunidade, porque eu não vejo diferença nenhuma dele com o filho lá. A diferença só foi a oportunidade, entendeu? Um teve muito mais oportunidade e o outro não teve. Por isso, sabe aquela noção de equidade? Né? Aquele, né? Que tem o menininho baixinho e o alto, né? Aí o muro tá aqui, né? O alto vê tudo. Eles estão iguais ali? Não, você precisa dar um banquetinha para ele subir, porque ele começou mais atrás, né? Então ele vai ter que correr mais também, né? Exatamente. Então... Eu vou, dentro dessa colocação inteira, eu vou chamar a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma apoiadora aqui do canal. Eles apoiam, vocês conheceram lá, eles apoiam o programa, eles apoiam várias coisas aqui, inclusive para que a gente possa levar informação e para os empreendedores, trazer informação. E que bom que eles... Eu fico pensando nos colaboradores, ou de quem está aqui apoiando, cada vez que eu ouço alguma coisa, por exemplo, que a Central já deu curso no Instituto... Com certeza, parceiraço. Putz, isso faz eu acreditar ainda mais em tudo que eles fazem. Então fica para vocês a dica, a Central do Empreendedor é uma empresa de contabilidade. Embora todo mundo escute eles falando aqui com políticos, trazendo entrevista com empresários ou falando sobre a política local para empresários, a Central do Empreendedor tem esse interesse porque eles têm uma empresa de contabilidade e são muito preocupados com como vai ser a saúde da sua empresa. Então, se você está na região da Baixada Santista, você tem a sua empresa, pode ter certeza que eles estão preocupados em como essa sua empresa vai se desenvolver, ela vai continuar prosperando, e por isso que eles fazem um trabalho muito gigante que vai além da contabilidade. Mas tenha certeza que tem uma equipe preparada para receber a empresa, para cuidar, para entender, para que você tenha uma empresa saudável, uma empresa que esteja sempre regular, vamos dizer, de burocracia. A gente tem muita burocracia por aí. Então, você tem um talento para poder fazer velas, você vai fazer velas, porque a parte de burocracia você vai deixar com a sua contabilidade. Você vai cuidar, talvez, eu não sei nem como é que funciona de ONG, mas provavelmente vocês precisam dessa contabilidade, precisa... Mais do que nunca, porque o nosso dinheiro que a gente recebe... Ele é doado, né? Ou ele é do governo, que é um dinheiro público, certo. Tem que dar total visibilidade a ele, e também quando você pega o seu dinheiro e dá para o Instituto Real para ele fazer, eu tenho que falar, eu estou fazendo isso aqui. Então a gente chama de transparência, né? Sim. Então a gente tem um portal da transparência, a gente tem nossos balanços, e a gente também simplifica os balanços para mostrar de uma forma que as pessoas entendam. Porque não adianta, você pode mostrar um balanço e ninguém sabe ler um balanço, né? Tá tudo lá, né? Então a gente tenta colocar numa linguagem para todo mundo entender o que está entrando e o que a gente está fazendo. É um dos princípios, pilares maiores, eu acho, do terceiro setor, é a transparência. E é por isso que é importante você ter alguém de confiança cuidando dessa burocracia. Com certeza. Porque uma falha pode te aparecer lá na frente. Não, e aí interrompe tudo, né? No terceiro setor é assim, por exemplo, você tem você precisa... existe uma lei, né? Que, que rege o terceiro setor, né? Que é o marco regulatório. E nessa lei, ele estabelece que para você firmar um convênio com a prefeitura, por exemplo, você tem que ter uma série de documentos. São cerca de, acho que sem brincadeira, acho que são uns 24 documentos. Você tem que ter certidões, declarações. Uma que você perdeu, você está fora do edital, você já não consegue dar continuidade no trabalho, sabe? Então, a gente tem que andar assim, ó. Quem dera que todo mundo andasse igual as ONGs do terceiro setor. As ONGs do terceiro setor para fazer tudo certinho. Não que não tenha também, ninguém é ingênuo, né? Quem faz coisa errada, né? Isso em todo lugar tem, né? Mas, assim, o que eu vejo do trabalho em Peruíbe, das ONGs, que tem bastante, né, em Peruíbe. Não, Peruíbe é uma cidade tradicional do terceiro setor, sabia? Diferente de Itaém, por exemplo, Itaém praticamente não tem ONG. Aqui, os esportes são todos realizados por ONGs, tem a associação do karatê, né? Tem a associação do judô, tem vôlei, tem o pessoal que, por exemplo, lá no Guaraú, que eu amo, que é a ONG Vida e Surf, não sei se você conhece eles. Sim, é lindo. Eles são parceiros de vocês, eu vi. Sim, a gente está com o Health Tech, um polo lá dentro do Guaraú, fazendo a formação para a molecada. Eu admiro muito o Marquinhos, a esposa dele, o trabalho que eles fazem lá é incrível, sabe?
Lá eles não têm parceria, eles fazem, não sabe, na raça mesmo, igual quando a gente começou. É difícil, sabe? É bem difícil, né? É muito. E aí tem a Colônia, tem a APAE, tem uma série de organizações assim que tem todo o meu respeito aqui em Peruíbe, sabe? Perfeito. Então vocês aí têm mais do que claro a importância, independente da área que você atua, o quanto é importante ter uma contabilidade de responsabilidade séria, Sim. que leve esse trabalho a sério. E essa é a central do empreendedor. Que delícia, a gente acabou aprendendo um pouco mais aí sobre, inclusive, essas ideias que a gente tem muitas vezes preconceituosa, julgadora, em cima de ONGs, né? De ONG. A cultura foi, né, no governo anterior, ela foi muito atacada, né? Sim. E o terceiro setor também foi as ONGs, né? E aí acabou tendo esse discurso, né? Mas tira as ONGs para você ver o que a sociedade vira, né? O que está segurando muito. Tira as APAES, por exemplo. O que as mães vão fazer se quando não tiver APAE, né? Não tiver... Não dá, gente. É muito interessante você ter dito isso, porque aqui a gente não está entrando nem em mérito se você é direita, se você é esquerda. Embora dá vontade de dizer várias coisas, mas a gente não está falando de direita, de esquerda, de nada. A gente está falando de política pública. Exatamente. E o quanto é importante a gente ter esses braços, porque hoje a sociedade, em qualquer estado, né? Estado no sentido de novo, né? Governo, né? De governo. Você precisa, hoje o Brasil está muito grande, muito extenso, tem muita gente, isso cresceu muito. E aí você tem, às vezes, uma ONG que está atingindo um lugar onde o Estado não enxergou. Sim. E isso que você disse de que o Estado, como o Peruíbe, por exemplo, a Prefeitura está atrelada, a Prefeitura está apoiando, faz com que um projeto que já estava pronto ganhe um reforço desse Estado e a possibilidade de fazer dar certo é muito maior. Muito maior. A gente, enquanto sociedade, a gente tem que muitas vezes apontar o caminho, sabe? E aí depois o Estado vem atrás. Então você desbrava. Meu pai foi lá no Vila Ermida, ele entendeu que ele tinha necessidade, ele começou o trabalho, ele ficou 7 anos fazendo um trabalho solo ali, né? A duras penas. A duras penas. Até eu poder entender, eu vou ter que investir lá, porque ali faz sentido, sabe? Sim. O Marquinhos está lá agora mostrando, ó, aqui precisa, aqui tem essa demanda. Daqui a pouquinho o governo também vai absorver e vai fazer. Eu acho que primeiro a gente, quando ele não vê, a gente enquanto sociedade, a gente também tem que agir, né? É nosso papel também, né? E quando a gente pega a sociedade, quando a gente pega as pessoas em volta, como você olha para essa comunidade? Você acha que a comunidade está engajada com esses projetos? Você sente isso? Porque embora você disse que Peruíbe, por exemplo, que a gente está falando aqui de Peruíbe, na Baixada Santista, você acha que a comunidade que olha para esses institutos, que estão próximas ou que sentem... eu sou uma mãe, eu passei pelo CRAS, o meu filho está lá, eu sinto essa assistência. Você acha que eu tenho essa luta, eu acabo entendendo e acabo auxiliando as pessoas a entenderem a importância desses institutos? Ou nem passa por isso, a vida só vai seguindo? Olha, uma pergunta difícil, viu? Você me pegou. Eu não sei se o público ali, o mais próximo atendido, eu acho que eles entendem e eles valorizam, sabe? Eu não sei se eles têm capacidade de ajudar, porque eles estão precisando de ser ajudados, na verdade, né? Sim. Mas eles, quando a gente fala com eles, é muita gratidão que tem, sabe? Porque realmente impacta a vida, né? Impacta ali, sabe que a gente falou bastante de, por exemplo, uma coisa mais técnica e tal. Mas quando meu pai começou, sabe como ele chamava o Health? Ele chamava o Projeto Health uma fábrica de amor. Porque... Ai, calma, pera. Deu uma coisa no coração aqui. Até fui pra trás, desculpa. Diga. Porque a gente sente que, na verdade, quem tá lá dentro sabe que o que aquelas crianças precisam é afeto, sabe? A tia Marli, a senhorinha que tá lá, que desde que começou, sabe? Quando meu pai começou lá, ela foi a que começou ali com ela. E ela é a vovó que quando as crianças chegam, elas correm pra dar aquele abraço, sabe? E aí eles ficam no abraço. É carência pura, é amor que eles precisam, sabe? O futebol, o negócio também é bom, mas eles querem alguém que olhe pra eles, que ame eles, que sabe? São crianças que muitas vezes sabe, a pobreza, ela não é às vezes só acompanhada da pobreza material, ela vem acompanhada de uma violência, de uma carência, de uma falta, né? Uma mãe que não tem recursos para
comprar comida, que tá com um monte de filho aqui. Você acha que ela tá calma, tá plena, tá fazendo yoga? Não tá, ela Não. ela... Longe disso. Não é verdade? Sim. A carência financeira, ela te traz diversos outros problemas emocionais também. Elas são vítimas de violência, né? Elas são muito mais expostas a todo tipo de... Né? Então, essa criança... De abuso. Olha, eu falo em Peruíbe, eu faço parte do Conselho Municipal da Criança, do Direito da Criança e do Adolescente. Peruíbe é de fato a cidade mais violenta do estado de São Paulo. E você sabe por quê? Não sei se você chegou a ver essa pesquisa. Tem uma pesquisa que esses dados vêm de uma pesquisa que no Instituto chama Sou da Paz. Ele faz uma pesquisa sobre os dados da violência. E são 3 tipos de violência que ele leva em consideração. Uma violência é a violência contra o patrimônio, uma outra violência é contra a física, que aí a patrimônio é roubo, vamos dizer assim, a física seria assassinatos, e a outra que é a violência sexual. Cada uma dessas 3 violências, ela tem pontuações. Peruíbe, ela é alto nas 3, mas onde ela é extremamente alta é na violência sexual. Peruíbe é um local que a gente sofre muito com a violência sexual. E é onde é a maioria da violência sexual? Para as crianças. E aonde? Você acha que é o cara de fora, é o estuprador? Dentro de casa. É o pai, é o tio, é o avô. Então, assim, a pandemia, pensa o que essas crianças viveram na pandemia, Tati, que não trancadas, não tem. Ou, lá no Health a gente pega vários casos, que a gente vê, o comportamento mudou, o que é? Tá estranha. Violência, chegou toda marcada. Agora, se não tem ninguém para ver, né? E é esse olhar, é importante falar que você estava falando desse cálculo, é por habitantes, então o cálculo é trabalhado, e aí esse cálculo trabalhado em Peruíbe, mesmo sendo uma cidade pequena, ela tem... É baseado em cidades acima de 50 mil habitantes, no estado inteiro de São Paulo, proporcionalmente. Não é que, lógico que São Paulo vai ter muito mais violência, porque é muito mais gente, mas sim, por habitante, a gente é uma cidade que tem bastante violência. E é muito importante, eu acho que você tocou num ponto que eu vou aproveitar para falar, que esse olhar atento dos pais para os filhos é um comportamento que pode estar soando diferente, é importante dizer. O que aconteceu? Eu tenho um amigo que, sou mulher, eu cuido de um menino que está enorme, tem questões também. Eu falei para ele assim, eu acho que tem 2 meninas, eu acho que uma das coisas que seria interessante você falar para tua filha é assim, se alguém chegou para você e disse, não conta para o papai ou para a mamãe, já tá errado. Tá fazendo coisa errada. Se você não entende o que é, mas saiba que tá errado. Se não é para contar para mamãe e papai, alguma coisa foi. Essa violência normalmente é com pessoas que frequentam o núcleo familiar ou são, e os números são alarmantes, porque aí a gente vai voltar no assunto de educação sexual, que a gente não está falando que tem que ensinar se é gay, se é lésbico, se qual não, mas de que pegar em certos lugares não é legal, não é todo mundo que pode mexer naquele momento. Precisa falar sobre isso, cara. Precisa. A gente bate lá no Conselho da Criança e do Adolescente que tem que ter uma política pública mais efetiva nesse sentido, sabe? Que leve para as escolas. A gente teve uma época que a gente tinha uma peça que vinha quem tem o Maio Laranja que fala sobre isso, né? É um mês que todo mundo... Maio Laranja. Tem a caminhada contra a violência sexual. O Ralph todos os anos participa, a gente faz lá no Vila Erminda. Eu preciso que vocês me chamem. Boa. Eu quero estar junto. Então, com certeza. Aí a gente faz a caminhada, distribui material educativo. Mas eu acho que tem que ser mais ainda na escola, tem que abranger todo mundo, sabe? O projeto social, o Health, com todos os projetos que a gente tem 270 crianças. A nossa cálculo que a gente tem é de aproximadamente, só no Vila Erminda, 3.500 crianças. Então, assim, a gente não atende todo mundo, gente. Não dá, é muita gente. É espaço físico. Agora quem atende é a educação. A educação atende, porque tá todo mundo na escola. Então, se a gente consegue fazer um trabalho forte com a educação, entendeu? Para alertar, mas aí, assim, pipocou, o que eu faço? Surgiu aqui a história, você tem que estar preparado para isso, entendeu? Sim. Porque a menininha viu a peça, entendeu, porque é tudo sutil, mas ela entende. Aí ela vai chegar no tio, né, da limpeza, vai chegar no professor, ó, aconteceu alguma coisa, então, o que você faz com essa informação, sabe? Como é que você não pode expor essa criança, né? Então existe todo um fluxo que tem que ter dessa informação, para ela não ter que ficar repetindo essa história milhões de vezes, entendeu? Você tem que já levar ela para ela já ser atendida já no final ali para já resolver o problema. Então, assim, é preparar, a gente
já tá tendo essa discussão na educação também, sabe? De preparar a rede para isso, porque é isso. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo psicanalista, né? Ele falou para mim, Bruno, ele pode ter exagerado, né? Mas ele falou, olha, mais de 70% das mulheres que eu atendo foram abusadas. As mulheres são muito abusadas, elas são muito vítimas de violência, né? Em algum momento ela acaba sofrendo, sabe? No maior ou no menor grau. Sim. Mas de qualquer forma marca pra sempre, né? Marca pra sempre. E ela só você vê gente famosa, né? Falando agora, né? Com 40 anos, 50, tendo coragem de expressar uma coisa. Você vê, ela teve que carregar aquilo durante... É muito assustador. Quando eu trabalhei, a primeira vez que eu fui trabalhar, eu fui estagiário numa empresa. E eu lembro que eu fiquei tão chocado, porque um dia eu tava lá e o dono da empresa era um senhor já, sabe? E tinha uma moça ali da administração, que ela era como se ela fosse tipo uma gerente, sabe? Assim, ela era todo um negócio. E ela tinha começado como na limpeza, e ela foi crescendo na empresa e tal. E aí um dia eu tava na minha mesa assim, e de repente eu vi, ele não me viu que eu tava lá, e ele pegou ela pelas costas assim, e ficava... Gente, eu com 17 para 18 anos, aquilo eu lembro que me chocou de um jeito, eu falei, meu Deus, que claramente era um abuso, sabe? Sim. Não era uma coisa que ele era um amante dela, nada disso, ele tava acostumado a usar o corpo dela, sabe? E ela... Sabe, Você sabia o que fazer. Eu sabia que ela era casada, eu conheci o marido, estava com um filhinho, sabe? E eu, putz, cara, eu guardei aquela informação por ano, o que eu ia fazer? Não sabia o que fazer, entendeu? E aí eu fico pensando, as mulheres, elas também se sentem, muitas vezes, acuadas, e meu amigo ainda falou, muitas vezes se sentem culpadas. Nossa, ele fez isso, eu devo ter dado alguma brecha. Sabe, aquela coisa do... É muito triste, Tati. Isso é uma luta, Bruno, que eu faço questão de trazer. E eu falo muito em alguns programas o quanto a culpa é embutida na mulher, cara. Inteiro, muito. Né? A gente vai tendo culpa quando mãe, a gente tem culpa quando... Enfim, muitas coisas. Eu vou ter que chamar a Idelfit, porque a gente tá nesse papo e o programa está acabando. Você tem noção de que tá acabando? E isso é um absurdo, porque a gente tinha muita coisa para conversar. Bom, quando o papo bom é assim, eu quero falar para vocês da Idelfit, eu preciso trazer essa delícia que é a Idelfit. A Idelfit é uma academia que fica aqui na região de Peruíbe. Para quem está aqui na Baixada Santista, eles também trabalham com... É um passe livre, que quando você está numa outra academia, você consegue trazer para poder fazer. Tem esse processo, eu preciso até lembrar o nome. Passe livre porque você está em algum lugar, vem na temporada, tem como você malhar na Idelfit. E ela é uma academia que não está responsável só, interessada só no que você vai ser fitness, ficar, né, com o corpo em dia e tal. E justamente por esse cuidado, por esse carinho, eles vieram para essa apresentadora que vos fala, essa gordinha aqui, e disseram, vamos trabalhar a sua saúde? E aí eu comecei a ir para a Idelfit. É um processo, vocês estão vendo, a gente tem que se liberar de imagem, de tudo, para poder mostrar para vocês como a gente trabalhar a nossa saúde. Eu sempre falo que a primeira coisa que melhorou em mim foi sono e mobilidade. Eu falo isso o tempo inteiro, porque às vezes a gente tem dificuldade de pegar alguma coisa no chão, principalmente quando a gente vai ficando mais velhinho, e foi uma das primeiras coisas que melhorou na minha vida. Então eu quero deixar a dica para vocês, sempre lembrando que se você assiste o programa Chá da Tati e quiser cuidar da sua saúde, vá até a Idelfit, tem cupom de desconto falando que você viu no programa Chá da Tati, tem um cupom que vale super a pena, tem nutricionista, eles vão fazer um treino específico para você, para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida mais gostosa e que mais longe, sabe? A gente se cuidando, a coisa inteira muda. Então essa é a Idelfit, eu quero deixar ela para vocês aqui. Vão até lá, pede o cupom Chá da Tati, vocês não vão se arrepender. A gente até pode se cruzar por lá, porque eu vou. Vocês vão me cruzar lá, não pode rir de mim. Essa é brincadeira. Vamos falar aonde fica o Instituto Health. Quero falar um pouquinho sobre a Filarmônica, como que é a orquestra de vocês. Que é linda. Eu vi que veio um maestro de fora, eu não sei se ele ainda está lá, e que vocês atuam com isso, dessa cultura. Vamos falar, finalizando, falando do Instituto, quem quiser conhecer, quem quiser doar. O site, essas informações inteiras, porque o programa foi assim, ó. Que bom.
Então, o projeto de música nosso chama Notas do Futuro, né? A gente começou já faz aproximadamente 10 anos e ele ganhou um gás quando a gente conseguiu trazer o maestro, que ele mora hoje em Peruíbe, que é o Marcos Sadalfi Shirakawa, né? Ele era maestro da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que era uma das maiores bandas do mundo, né? Ele fazia turnê na Europa, Estados Unidos, Japão. E aí ele veio para Peruíbe, ele também é maestro da Banda Sinfônica de Cubatão. E aí ele assumiu o trabalho lá com as crianças e assim, foi maravilhoso enquanto tempo que durou. E aí depois ele assumiu a banda do Exército, aí o Nelsinho, não sei se você conhece também, que é um maestro aqui da cidade, também assumiu a banda por um bom tempo. E hoje nesse último ano a gente parou a banda, na verdade, por conta do início do programa Health Tech. Só que aí, assim, a gente está retomando no ano que vem porque a gente conseguiu construir um prédio novo, né? A gente ganhou um edital da Fundação Salvador Helena e agora tá finalizando uma parte nova, que aí vai ter um auditório e mais uma nova sala e mais outros espaços. Então, assim, a gente vai conseguir retomar esse projeto que é lindo, né, da música. E, assim, para quem quer conhecer melhor o Health, a gente tem as redes sociais, é Health aqui, é com FE no final, não é Health de saúde, é uma sigla isso aqui, chama Restoring Life for Eternity, que é restaurando vidas para sempre, né, para a eternidade. Tá no GC para vocês aqui embaixo, para vocês seguirem. Isso, estamos nas redes sociais, estamos no nosso site www.institutohealth.org.br e lá no Health você pode ajudar de várias maneiras. Você pode ajudar sendo um voluntário, se você quiser. Por exemplo, esse projeto que a gente faz no mundo do trabalho, a gente tem mentores, que são pessoas, né, que já são mais sêniores em cada área, que vai mentorar esse menino que está entrando agora no mercado de trabalho. Você também pode ser voluntário em algum evento que a gente for fazer. A gente agora está começando as cartinhas de Natal. As crianças fazem cartinhas pedindo, né, um presentinho, contando a história deles. Eu quero apadrinhar uma cartinha, eu quero fazer o Natal dessa criança feliz. Você vai conhecer ela, vai conhecer a história dela e vai poder contribuir, né, com um presente, um tênis, uma roupinha. Você também pode ser um doador do Instituto Health. Então você pode entrar lá no nosso site e vai ter o campo doar. Aí você pode apadrinhar uma criança. E aí o valor é de R$30 a gente colocou, você garante que uma criança tenha uma refeição todos os dias do mês. Então você está garantindo uma refeição, que uma criança ali vai ter a segurança alimentar dela garantida durante esse mês, que também é uma coisa que só quem passou, né, pela fome sabe a dor que é não ter o que comer, né, o que é uma mãe, o desespero de uma mãe que não tem o que dar pro filho dela, né. Nem fala, nem fala. Então é isso. Bruno, eu quero te agradecer, eu quero deixar claro para vocês que o ano inteiro vão ter ações que a gente pode colaborar. Então, com o Instituto Health está aqui, a gente tem outras organizações, a gente tem outras coisas aqui, mas saibam que você pode visitar o Instituto Health se você tem algum tempo, se você tem alguma coisa que você pode colaborar, converse com eles. Quem sabe aquilo que você tem, um dom que você tem, sim, uma história que você criou na sua vida pode colaborar e inspirar outras pessoas. E a doação sempre é bem-vinda. Então, vai lá, conheçam, vocês vão ver que é incrível. Eu não conheci ainda fisicamente. Mas você eu fui estudando, mas agora é promessa dívida. Agora é. Eu preciso encerrar esse programa, então eu te agradeço com com muita admiração. Eu quero dizer isso para você, para o seu projeto, quero estender isso para todo mundo que atua lá. Não faz sozinho, né? Uma equipe não é... Que é uma equipe e o quanto é valoroso, importante. E essa frase que você disse do seu pai, pronto. Que essa frase que você disse do seu pai, que ela seja um legado, porque você, conversando comigo, passou muito pelo afeto. Sim. Por gostar, por estar ali, por estar atento. Sim. Então, isso é muito raro hoje em dia. Então eu queria dizer para você que é um privilégio e um prazer ter te recebido nesse programa. O prazer foi tudo meu, Tati. Eu agradeço de verdade o convite, foi muito bom. Falei para você, nunca tinha participado, né? Eu fiquei meio nervoso, mas foi ótimo. Foi muito bom, eu gostei. Você me deixou bem à vontade. Ai, que bom! E é isso, gente. Vamos conhecer, vamos saber. Eu quero estar junto em alguns projetos. Com certeza. E não esqueçam, tá aqui o GC. Entrem no site, lá já tem algumas informações importantes. Anotem, é institutohealth.org.br. Fiquem atentos, lá tem como você clicar para poder doar. Isso. E informações que fazem toda a diferença. É um pouquinho assim, ó, a gente muda o mundo.
Obrigada. Ó, Dani, Agradeço foi você. gostoso. Oi? Foi gostoso, viu? Foi legal. Eu tô muito feliz. Um beijo pra todo mundo. Uma semana, um final de semana abençoado. Que vocês tenham um pouco dessa sensação que eu tive, que é de terminar o programa com o coração muito aquecido. De saber que tem jeito, gente, que vale a pena, sabe? A gente ir pra um caminho que faz a gente feliz. Enfim, é isso. Até semana que vem. Tchau! Strong.